vamos então começar. Então, o que a gente viu na última sessão foi este slide, foi apresentado num congresso de física quântica em Viena nos anos 80. Portanto, é a ideia, isto já referi, do realismo, digamos, naive, ou seja, tinha-se a ideia que a imagem que nós tínhamos do mundo era o mundo, pois o extremo oposto, digamos, nós temos na nossa mente é que estão as coisas e depois materializamos, no fundo, na interpretação extrema, talvez, da mecânica quântica, também dita ortodoxa. E depois o moderno, o realismo, que nós, digamos, o nosso grupo, e muitos físicos, nomeadamente o Einstein e De Broglie, e muitos outros propunham. A realidade é multiforme, altamente complexa, como aquele exemplo do elefante e dos cegos, e a ideia que nós fazemos é uma coisa muito aproximada. E, digamos, a ciência é, digamos, uma progressiva aproximação digamos, da ideia que nós temos da natureza e a natureza. No fundo, é isso. Portanto, deste modo, tiramos a conclusão. Quer dizer, a conclusão é que nós, digamos, na ciência, no avanço da ciência, não devemos procurar fazer demonstrações absolutamente rigorosas. É falso. Porque as demonstrações são um produto humano e o homem faz o melhor que pode, claro. No caso da matemática, da lógica, a matemática tem um grande grau de rigor, claro que tem, comparado com as outras ciências, mas não é um rigor absoluto à prova. Portanto, o nosso objetivo é derivar, digamos, fórmulas, expressões, e estas fórmulas não vão regrar, não governam os fenómenos. Em muitos livros de física dizem este fenómeno é governado por esta lei. Isto é uma visão antiga, porque, digamos, o que nós temos é fórmulas aproximadas que descrevem os fenómenos aproximadamente dentro de um certo contexto. Se puxarmos demais para as expressões, nada daquilo se aplica. Todas as pessoas que trabalham na experimentação, nomeadamente na física, sabem que nunca há nenhuma lei que se aplique. Qualquer estudante de eletrónica que vá seguir as leis da eletrónica não faz uma experiência. Porque aquilo digamos, as leis que governam o fenómeno são expressões ideais para o mundo que não existe. No laboratório, o que nós temos é a realidade, a natureza. Por isso é preciso cuidado. Isto não é mérito nenhum às expressões, que as expressões são fantásticas. O que é que, digamos, não se pode pretender demasiado delas. É isto é a ideia. Portanto, a pretensão de rigor absoluto, muita gente tem e que escreve, acaba neste dito do professor Rimoreira, diz ele, tanto rigor acaba no rigoris mortis. Isto, digamos, penso que é inspirado nesta história do burro do Buridão. Eu vou aqui contar-vos, que vocês devem, se calhar conhecem. No fundo, era um burro que tinha pretensões de rigor absoluto. Está cheio de fome. Entretanto, tem aqui um molho de feno e aqui outro molho de feno. Olha para este molho não deve ser o melhor. Aquele é que deve ser o melhor. E depois, como se dirige para este molho, hesita. Aquele será o melhor. E então, nesta indecisão, qual é que era o melhor? Que ele queria absolutamente o melhor para ele. Para ele, o que servia era o melhor dos molhos de feno. Não queria molhos de feno que não prestassem. O melhor para ele. Tinha direito ao melhor. E então, nesta hesitação, para a direita, para a esquerda, acaba, enfim, por morrer à fome. Se ele fosse um burro eurítomo, o que é que fazia? Usasse o método experimental, parecia-lhe, num certo instante, que este molho era o melhor molho. Dirigia-se para ele, dava uma dentadinha. Disse, talvez o outro seja melhor, dava outra dentadinha neste. Depois se suspeitava que o outro dava outra naquele. Enfim, e fazia por tentativas, digamos, por erro, experimentação e erro, ele ia tentando ver qual era o melhor. No fundo, o nosso burro estava já satisfeito, tinha comido o suficiente e ainda dorme uma soneca. No primeiro caso, ele morre à fome. No segundo caso, é um burro inteligente, ponderado, gosta de seguir o caminho do meio. Talvez seja aquele, talvez seja o outro,
e, em média, ele assim vai-se governando e sobrevive. O outro morre. Ora bem, então agora temos aqui a equação, a massa não linear equation, que é a equação fundamental da física quântica não linear. Para a maior parte das pessoas pouco familiarizadas com a matemática, digamos, a física matemática, esta equação parece uma coisa extremamente, parece criptografia, complicada. No entanto, isto é apenas uma maneira de dizer o seguinte, está aqui escrito. Temos uma entidade, que é a solução daquela equação, uma onda, e esta onda ocupa o espaço e ocupa o tempo e está no meio. O modo como ela varia duas vezes no tempo, mais o meio em que ela está inserido, o universo em que ela está inserido. Mais este termo já irei explicar, é igual à variação no tempo, ou seja, a variação no tempo dessa entidade vai ser igual à segunda variação no espaço, mais a interação dessa entidade com o meio, e agora temos aqui o termo dito não linear, que é o sistema de retroalimentação, ou seja, o sistema de feedback. O sistema vai-se alterando. Quer dizer, o valor do sistema depende da situação. Isto é que torna estas equações não lineares complicadas, porque a solução depende da própria solução. Há uma certa correlação, não é totalmente independente. Portanto, estão a ver aqui, no fundo, isto é o peso, o A é uma constante, é o peso da variação, da segunda variação espacial, o B é o peso da interação com o meio, o C é o peso do termo não linear, ou seja, da interação, do processo de feedback, e o D é o peso da variação temporal. Isto, portanto, no fundo, aquela equação parece esotérica, quando olhamos para ela, quando vamos ver o significado dela, o que é dizer, não é assim tão complicada. No fundo, até é razoável. Nós queremos que não haja simetria no tempo, é a primeira variação. Queremos que haja simetria no espaço, é a segunda. E depois é o meio e a interação do sistema sobre ele próprio, ou seja, o processo de feedback. Esta equação, a massa não linear equation, quando o termo não linear, quando este termo é desprezado, se pode considerar sem valor relevante, então transforma-se na equação de Schrödinger. Ou seja, a equação fundamental da mecânica quântica é um caso particular daquela equação. Esta equação é uma equação linear, então o princípio da sobreposição ainda é uma solução. O que é que isto quer dizer linear e não linear? E já referi, mas aqui vou dizer outra vez. Vamos supor que eu tenho numa sala e tenho 10 conjuntos de lâmpadas. A lâmpada 1, a lâmpada 2, 3, 4, 5, etc. Eu acendo uma lâmpada, descrevo digamos, o campo luminoso daquela lâmpada por uma equação. Apaga aquela lâmpada, acenda duas, descreva o campo luminoso por outra equação, por outra solução da equação. E vou tendo as diversas soluções. E agora diz assim, então, e se tiver as lâmpadas todas acesas, qual vai ser a onda luminosa que descreve aquele comportamento? Se o sistema for linear, a onda total é essa uma delas. Quando o sistema é não linear, a coisa é muito mais complicada, já não é assim. É um problema bicudo, que só se resolve caso a caso. Vamos então regressar aqui à física eurítmica. Houve que ele chamasse hiperfísica, foi desenvolvida na linha de investigação do físico francês Louis de Broglie. Esta física procura seguir o caminho do meio, ou seja, para ela temos, na mecânica clássica, como vimos, temos o atomismo, a localização absoluta, cada qual por si, o determinismo, a separabilidade, individualidade. Aqui no holismo, na mecânica quântica, não há separabilidade, não há individualidade, não há independência. Já vimos isto, é só uma... Nesta física eurítmica, procuramos estar, digamos, o atomismo extremo é um caso particular, o holismo extremo é outro caso. O que nós temos é um certo grau de individualidade, um certo grau de interligação.
um certo grau de determinismo, as nossas ações não são inteiramente livres, mas também não somos totalmente livres. Há um caminho médio. Quer dizer, Einstein, Brody, Schrödinger, Max Planck e muitos outros, como já referimos, sempre se opuseram ao determinismo e ao idealismo da mecânica quântica ortodoxa. Todos eles, reparem, o Schrödinger opôs, o Max Planck, o Einstein, muita gente. No entanto, deste esforço, o mais bem sucedido foi devido ao físico francês Louis de Broglie, que já referi várias vezes, conseguiu desenvolver uma teoria que esteve na origem deste nosso trabalho. O nosso trabalho é a consequência do trabalho do de Broglie, dessa escola. Esta física eurípica pretende conter, ou esforça-se por conter, como caso particular, a física quântica não linear. Já apresentei. E a mecânica quântica não linear, por sua vez, contém, do ponto de vista previsional, a mecânica quântica ortodoxa. Agora, vocês podem perguntar, mas então porquê é que, digamos, foi preciso tanto trabalho, quer dizer, o Einstein, Brody, Schrödinger, tanta gente a trabalhar no assunto e ninguém conseguiu resolver o problema. Reparem, isto foi em cerca de 1927 e só a partir do século XXI é que isto começou a resolver, a desenvolver. Como é que, digamos, o que é que se passou para que, digamos, toda esta gente não conseguisse resolver o problema? No fundo, o que é que eles queriam? Queriam recuperar a causalidade, a localidade não absoluta, um certo grau de localidade e um certo grau de individualidade, não absolutas, claramente, mas um certo grau de individualidade. O que isto foi feito, digamos, estes esforços foram feitos dentro de um quadro conceptual que eu chamei ontologia de Fourier. Há pessoas que acham que esta palavra é muito forte, talvez não seja a mais adequada, talvez, como já referi, seja o primado, no fundo. Tudo isto foi feito supondo, digamos, naquele modelo platónico do que o círculo e os senos e os cossenos são as ferramentas que têm no estatuto adequado. E, portanto, como esta ferramenta matemática é não local e não temporal, eles que usavam implícita e explicitamente esta ferramenta estavam tramados. Por isso, estavam inevitavelmente condenados, logo desde o início, ao fracasso, ou, na melhor das hipóteses, apenas um sucesso parcial. Digamos, aquele processo que eles estavam a usar amarrava-os. Portanto, estes factos levam-nos a concluir que Niels Bohr conheceu com grande habilidade ao promover um instrumento matemático desenvolvido por Fourier, que era, até essa altura, até o próprio Fourier, de uma simples regra de composição de funções ao estatuto de uma análise básica, fundamental, ontológica ou epistemológica, como quiserem chamar. De qualquer maneira, o que quer dizer é deram um estatuto diferente deste tipo de análise, a análise de Fourier. Portanto, uma vez aceitando isto, estamos na não localização intrínseca, na omnipresença dos sistemas físicos, abrindo a porta, então, à possibilidade da negação da existência de uma realidade objetiva. Agora estamos distanciados no tempo, mais de meio século, quase 70 anos, 70. Podemos compreender devidamente as dificuldades enfrentadas por todos aqueles que lutaram para manter a causalidade na física. Estavam espartilhados, é como dizer, numa prisão conceptual. E daí não. Eu vou dar um exemplo que me aconteceu uma vez a mim, um exemplo prático. Uma vez eu saí da Praça de Espanha e queria ir para Cascais, de carro. Quando dei por mim na saída de Cascais, enganei-me, ou distraí-me, já não sei o que me aconteceu. O que é certo, já estava praticamente na ponte 25 de Abril. Eu sabia que queria ir para Cascais. Mas por mais que me esforçasse, de automóvel, se fosse um avião, safavam, mas não tinha, estava num automóvel, por mais que eu quisesse, tive que seguir em frente, ir à rotunda da Almada, dar a volta e depois voltar para Cascais. Ou seja, a pessoa
mete-se por um caminho, neste caso para o processo de Fourier, e depois está liquidado, porque tem que seguir a não localidade absoluta, digamos, e a omnipresença absoluta. Portanto, é isso que lhe aconteceu. Já agora quero aqui referir o que é que nós aqui entendemos por causalidade. A palavra causalidade é usada, então o pessoal de filosofia está habituado a lidar com o significado das palavras, tem muitos significados possíveis. Aqui causalidade é entendida no sentido que não há qualquer acontecimento, tem sempre uma causa, tem sempre uma origem, ainda que nós não a conheçamos. Se chove, não é por vontade dos deuses, o Deus está bem disposto ou mal, chove porque houve um conjunto de processos físicos que deu origem à queda de chuva. Eu posso não saber, mas acredito que há uma origem ainda que eu não conheça. Portanto, não existem milagres, não existem fenómenos sobrenaturais, mas tudo o que acontece, que nós observamos, faz parte da física, faz parte da natureza. São tudo fenómenos naturais da natureza. Não há fenómenos fora da natureza. A natureza é a mãe, usando perdão por usar esta palavra, é a mãe de tudo. Portanto, estando logo desde o início, o pessoal, os filhos, os pensadores, espartilhados para a aceitação implícita da ontologia de Fourier, cujas reais implicações não eram tão muito claras, como vimos, não era possível construir uma verdadeira teoria causal. Portanto, o que nós temos que fazer é rejeitar a ontologia de Fourier. E, no fundo, dizer que um sinal finito, um impulso finito, uma onda finita, pode ter uma frequência, pode ter uma energia bem definida. No fundo, é isto, dizer isto. Portanto, do estatuto de uma ontologia, de uma regra fundamental, a análise não local e não temporal de Fourier passa a ser uma simples regra matemática, com o mesmo estatuto das outras, para composição ou decomposição de funções, mais ou menos apropriada, claro, desprovida, contudo, de qualquer conteúdo ontológico, isto como Fourier o entendia. Fourier foi apenas uma regra matemática para resolver o problema da equação de difusão do calor, mas nada, um truque. Vamos fazer aqui um breve resumo histórico do caminho que foi seguido para se chegar a este passo, a se dar este passo. Portanto, de Broglie, em 1924, na sua tese, tem a ousadia de apresentar pela vez na física explicitamente um processo não linear. Portanto, é o modelo de partícula complexa da onda real, dificuldades que ele teve para levar este projeto para a frente. Aceitação implícita e exposição de ontologia de Fourier e a ausência de equação fundamental não linear. Portanto, de Broglie fez muito, mas estava mergulhado uma espécie de um colete de forças que não conseguiu, digamos, sair daqui e depois não tinha uma equação fundamental não linear. Apesar de ele estar sempre a defender o não linear, sempre. Desde 1927 até 1952, o de Broglie aceita contrariado à visão linear da mecânica quântica ortodoxa. Quer dizer, nas aulas que ele dava, na universidade, ele ensinava a versão de Copenhague. É engraçado, não é? Mas sempre a meter, digamos, a fazer críticas aqui e ali, claro. Mas, porquê? Porque estava bloqueado por um teorema que era o teorema de von Neumann. O von Neumann foi um grande matemático que elaborou um teorema de impossibilidade. Estes teoremas de impossibilidade são muito comuns na história da ciência, digamos. São teoremas que são propostos e que dizem, pode-se ir até aqui, dali para a frente não se pode ir. As relações de Heisenberg, no fundo, se quiserem, é um caso disso. Só o conhecimento humano só pode ir até um dado limite. A partir não pode ir.
teorema de von Neumann, o que é que dizia? Dizia, essencialmente, que não era possível criar uma teoria alternativa à mecânica clássica, à ortodoxa, que tivesse a mesma capacidade preditiva. É o que dizia o teorema dele. Em 1952, o David Bohm, que já fizemos uma referência, tinha sido discípulo do Einstein, foi corrido porque rejeitava a visão da mecânica ortodoxa. E estava ele em São Paulo, foi corrido para o Brasil, e então aí mostrou num artigo, publicado em 1952, que o teorema de von Neumann não é que tivesse errado. O teorema é um teorema matemático bastante sólido. Agora, uma coisa é a matemática, outra coisa é a física. Ou seja, havia estruturas, elementos, entidades físicas que o teorema não abrangia. E, portanto, a partir de 1952, o David Bohm mostrou que se podia ir para além do teorema de von Neumann, como criando uma teoria, o teorema dizia que era impossível. É a chamada teoria das variáveis ocultas. O de Broglie associou-se ao Bohm, o João Paulo Vigier e a outros, e então, daí, começou-se a trabalhar a sério na construção de uma nova mecânica quântica. Portanto, como disse, depois de 52, o de Broglie regressa à teoria causal e não linear. Anos 60. Nos anos 60, o J. Andrade e Silva vai para Paris como estudante e vai trabalhar com o de Broglie. Faz lá trabalhos notáveis e, digamos, é promovido lá assistente do de Broglie, é o principal colaborador do de Broglie. Nos anos 71, por convite expresso do Veiga Simão, ele veio para Portugal para tentar difundir as ideias em que ele estava a trabalhar em Portugal e Lisboa. Repare, isto é anos pré-25 de Abril, estão a ver? Portanto, é aqui que começam, como eu digo, os primórdios da Escola de Lisboa, com Andrade e Silva a trabalhar, a desenvolver o projeto do de Broglie cá. Aqui temos uma fotografia da época, basta olhar para as fotografias para ver que são da época. Esta é a mulher, este é o professor Andrade e Silva, esta é a mulher dele, a Maria Helena, que também é física teórica. Esta, a Fernanda Palha Barros, foi uma discípula do professor de Broglie, era assistente. Esta, todos os meus amigos, é claro, esta é Ana Isabel Seria, este sou eu, portanto, estão a ver. Então, isto é 25 de Abril, então, antes, mais ou menos nessa época. Houve, digamos, um colaborador nosso, o André Mazzola, a gente não tinha nome para este grupo. Trabalhávamos em mais nada. E o André Mazzola, um estudante italiano, achou que devia dar um nome a isso, e deu o nome de Escola de Lisboa de Física Eurítica. E eu, digamos, escreveu pela vez esse nome na Revista Internacional de História da Ciência, em 2015. E nessa altura aceitámos o nome. Foi ele que propôs, porque até aí não havia nome nenhum para isto. Era um grupo que trabalhava em mais nada. Nos anos 80, houve as primeiras propostas experimentais para tentar decidir da completude da mecânica. Como já discutimos, as teorias físicas, no fundo, são validadas ou invalidadas pela experiência, mais nada. Se a experiência não as confirmar, elas têm uma boa plausibilidade, mas não passam mais do que hipóteses. Digamos, a partir dessa altura, digamos, o termo reinterpretação causal da mecânica quântica passa a estar em moda. Porque até aí falava-se, o de Broglie farta-se de falar nisso, logo desde o início, mas era praticamente só ele e pouco mais. A partir dos anos 90, começam-se a realizar as primeiras experiências concretas sobre estas propostas. E estas experiências, pelo menos não tiveram a aceitação, foram experiências inconclusivas. Em 1996, foi a primeira prova apresentada que as relações de Heisenberg tinham limites. Não é que elas estejam erradas. O que mostra é que a relação de Heisenberg, como qualquer estrutura humana, feita um dado contexto histórico, tem os seus limites inerentes a essa, depois iremos discutir sempre o menor.
Depois vem a física quântica não linear, já não é uma reinterpretação, mas uma nova física quântica. Depois, em 2006, temos a euritmia. Em 2009, publicámos o nosso grupo, o Manifesto para uma Nova Física. Foi publicado neste livro, que é um trabalho coletivo dos elementos do grupo. No fundo, é uma nova visão sobre a natureza. Ou seja, uma nova maneira de procurar perceber a natureza. Isto foi em 2010. Neste sentido, a física quântica não linear passa a tornar-se um capítulo, uma secção de uma ciência do complexo, unificador e mais global. Portanto, recapitulando, passou por cima a equação fundamental não linear, a onda θ é a solução, e esta onda é uma onda real. O que é que quer dizer real? Eu, quando tenho aqui é claro, este θ não é real. Agora, pensamos por trás desta onda θ que ela procura descrever algo de real. É isso que é. Quando diz que a onda é real, o θ é real, é no sentido que ela procura descrever não uma mera probabilidade, mas algo que nós pensamos que existe. E, portanto, esta onda θ é uma onda observável e, portanto, é uma região organizada relativamente estável do meio subquântico. E, portanto, finita. Se é observável, o ser humano só observa coisas finitas. Vamos novamente aqui à ontologia de Fourier. Portanto, vamos ver quando a gente fala em frequência, o que é que nós queremos dizer. A priori, quando eu falo em frequência, vou andar num jardim, eu vejo os bancos distribuídos ou os postos de eletricidade. Bom, a frequência dos postos de eletricidade ou dos bancos do jardim é o número de bancos que existem por unidade de comprimento. Por exemplo, um banco por metro, 2 bancos por metro, ou o que for. É a taxa de repetição com que um dado padrão se repete um dado processo de medida. Se eu tiver com um tambor, estou a batucar o tambor, dou 10 batidelas por minuto, 50 batidelas. A frequência é a taxa de repetição. Não tem nada de especial. Isso é isto que nós, e quando falamos em frequência natural, pensamos. Ou seja, o padrão espacial temporal ou outro é sempre finito, porque estamos a descrever entidades físicas reais e observáveis, mas nada. Esta taxa de repetição pode ser muito, muito grande à nossa escala. No entanto, é sempre finita. É uma hipótese. Quer dizer, no limite seria infinita, mas no limite não existente. Já iremos ver como é. Portanto, então, qual é a frequência de uma onda finita? Vimos que em Fourier, a frequência de uma onda finita, tínhamos que compor aquilo em ondas infinitas e depois não tinha uma frequência bem definida. Tinha tanta frequência quantas as ondas que o compunham. Portanto, resumindo, uma onda física observável é finita e pode ter uma frequência espacial ou temporal bem definida, tal que o ΔK, o ΔΩ é igual a zero. Frequência é rigorosa. É claro, rigorosa também é um bocado de exagero, mas relativamente rigorosa. Ora, agora aqui entra em jogo uma grande descoberta que foi feita por um geofísico chamado Jean Morlet nos anos 80 do século XX. Este Jean Morlet, o que é que ele fazia? Era geofísico, como já referi, e estava a trabalhar para um grupo petrolífero. E esse grupo petrolífero estava interessado em descobrir, como estão agora os grupos, em descobrir minas jazigas de petróleo, para poder explorar. Os métodos que eles usam são os métodos de sismologia. Ou seja, metem caminhões ou fazem explosões locais e por isso metem sismógrafos e analisam o comportamento da Terra. A partir da análise desses sinais, eles vão inferir para a estrutura da Terra. E depois podem concluir, se têm habilidade para isso, que há eventualmente grandes possibilidades de haver numa dada região um jazigo importante de petróleo. Reparem, isto é uma grande vantagem em relação a ter uma broca
e furar o chão, não é? Que é muito mais caro. Esta análise complicada, embora cara, porque existe muita gente, mas é muito mais barata do que furar diretamente o chão e depois não encontrar nada. Ora, o Jean Morlet, na altura dele, usava, em todos os outros físicos, usava a análise de Fourier. E ele deu-se conta que a análise de Fourier não era adequada para trabalhar, ou não era muito adequada para trabalhar naquele tipo de problemas. Não vou discutir, senão não me calava, os problemas disso. O que é certo é que ele parecia então vai propor uma análise por ondas finitas. Tem aqui o Jean Morlet. E então o que é que ele vai propor? Vai propor uma análise que ele chama onduletas, ou wavelets em inglês. É uma onda finita, como é finita, bom, praticamente finita, porque isto é, mas tende para zero, e tem uma frequência bem definida. Agora reparem, quando a dimensão desta onduleta, que é comandada por este parâmetro que está aqui, que se chama o sigma, a dimensão da onduleta, é muito pequeno, esta onduleta torna-se praticamente zero. Ou seja, a dimensão desta estrutura, desta entidade, é praticamente zero. Quando esta dimensão é muito grande, muito grande, muito grande, torna-se praticamente infinita. Então, reparem, temos aqui a localização praticamente absoluta, digamos a localização absoluta, se quiserem, e a não localização. E, portanto, a onduleta está neste caminho do meio. Portanto, estes são os casos extremos, localização absoluta e não localização absoluta. E a onduleta está algo no meio. Portanto, a onduleta de Morley é o caminho do meio. Está entre a localização absoluta e a localização não absoluta. Portanto, física clássica, mecânica quântica. Portanto, as partículas complexas e outras entidades podem agora ser representadas por uma ou eventualmente mais ondas finitas, depende do caso, claro. Já agora, só para terem uma ideia, para comparar este tipo de análise por onduletas com a análise não local de Fourier, a sua utilidade na prática atual, concreta. Vamos considerar a seguinte figura. Tenho aqui esta figura, estão a ver esta estrutura, composta por duas bossas, e agora vou fazer a análise desta estrutura usando a análise de Fourier. Ora, usando a análise de Fourier, vou usar ondas infinitas que se vão somar todas e da soma delas dá uma intensidade praticamente nula nesta zona e aqui, desta forma, zero aqui, diferente de zero aqui e reconstituo esta forma. Se usar onduletas, estão a ver, estas onduletas ao somar-se, dão origem a esta estrutura. Estas ao somarem-se, a comporem-se, dão origem a esta estrutura. Muito bem. Tem agora, se eu deslocar esta estrutura daqui para aqui, o que é que acontece? Se usar esta e manter outra no mesmo sítio. Se usar esta análise dita não local, estão a ver, estou a mudar esta, mas não mudei esta. Então, isso quer dizer, o facto de ter mudado uma pequena partícula digamos, no objeto a analisar, eu tenho que mudar todo o sistema global. Aqui nas onduletas, estas estão onde estão, já lá estão, não preciso me preocupar com elas, e só me preocupo com estas que dão origem a esta estrutura. Esta figura procura aqui ilustrar isso. Imaginemos que temos uma figura na televisão, temos aqui um barco, 2 barcos, ali no Tejo. Eu vou analisar esta figura linha por linha. Considero apenas esta linha que está aqui indicada. Ora, reparem, o que é que esta linha mostra? Que nesta zona, a intensidade, digamos que é nula, daqui para aqui é nula, daqui para aqui é nula, e só tem uma índice constante nesta e nesta zona. E analiso isto em Fourier, e para a análise de ondas, se for em Fourier, esta imagem e esta estão interligadas, não são separáveis. Portanto, esta e aquela, de facto, são a mesma imagem. Se eu mexer nesta, tenho que mexer naquela. Portanto, agora, se por acaso esta se aproximar daquela e aquele barco se mantiver na mesma posição, em Fourier, estão a ver o que eu tenho que fazer. Tenho que reconstruir tudo. Usando as onduletas, só mexo esta manada.
só altero esta. Só aquilo que mudou é que me preocupa. O que está, está. Vamos ver uma aplicação prática destas onduletas. Temos aqui um exemplo muito interessante, apresentado pelo professor Amárrica da Silva, numa palestra que ele fez na Escola Naval. O que é que ele fez? Foi à internet e arranjou uma imagem da Escola Naval, uma fotografia, não sei como é que ele arranjou, da Escola Naval. Agora, pega nesta informação toda e deita fora 97% da informação que está aqui contida. 97% está a ver? E obtém esta imagem. Reparem. Agora, com 10% deitando fora 90%, obtém esta imagem. Reparem, se fosse em Fourier, e reparem, para mais ainda é uma imagem estática. Agora, se fosse uma imagem em movimento, então pior ainda. Portanto, hoje, as companhias, digamos, telemóveis, nós e companhias, usam da análise de Fourier, justamente da análise de Fourier, da análise por onduletas, desculpem, para, digamos, tratar a informação, ou seja, mandarem muito mais informação na mesma banda. Ou seja, tem uma utilidade prática hoje enorme, este tipo de análise local por onduletas. Portanto, vantagem, a análise finita por onduletas gaussianas contém como um caso particular a análise infinita de Fourier. Como eu disse, portanto, contém quer a localidade, quer a não localidade no limite. Portanto, agora uma partícula quântica finita pode ser representada por uma onduleta, que é o que está aqui feito. Portanto, vimos que a partícula quântica, de acordo com o modelo de Broglie, é formada por uma entidade relativamente local, como está aqui mostrado, uma estrutura local, chamado átomo, ou singularidade, ou corpúsculo, ou o que quiserem, e depois tem uma região extensa. Agora, a onda e esta estrutura local estão relacionadas. Como é que elas estão relacionadas? Estão relacionadas pelo princípio da euritmia, que é uma consequência do princípio de Broglie. É a extrapolação do princípio de Broglie. Diz que, digamos, a probabilidade de localizar esta estrutura, digamos, o átomo na onduleta, é proporcional à densidade da onda. Ou seja, onde a onda for mais densa, nós temos maior probabilidade, não quer dizer isto, não é determinista, maior probabilidade de localizar a singularidade, ou o átomo. Portanto, vamos então agora, como perguntaram na última discussão, como é que nós, com este modo de olhar para a natureza, explicamos o mistério posto pela experiência das duas fendas, o grande mistério quântico. No fundo, o mistério que se conhece. Como é que a partícula podia ao mesmo tempo passar e não passar os dois buracos? Para ter interferências, tinha que passar por um e por outro. Como era localizada? Se metesses aqui um detector, ou passava por um ou por outro, ou seja, a partícula tinha que passar e não passar por os dois buracos, e tinha que passar por um ou por outro. Por um ou por outro, e por um e por outro. Como é que isso se explica? Então, o que é que temos? É fácil. Nesta perspectiva. Reparem que foi proposta em 1924 por Broglie. Temos aqui a partícula quântica, um ente complexo, a onda extensa. A onda extensa passa pelos dois buracos, mas o átomo, a singularidade, o corpúsculo, o que quiserem nomear, ou passa por de cima ou passa por baixo. As ondas vão-se propagar, vão-se expandir, vão-se sobrepor, dando origem a uma figura de interferência. Chega à primeira, o átomo vai ver, a figura de interferência de onde é esta? Então, onde é que é a maior probabilidade de chegar ao primeiro? Aqui. Aqui. Aí pode chegar? Não, porque aqui a probabilidade é nula, aqui nunca ele pode chegar. Portanto, e vou ter uma repartição de probabilidades ao fim de muitos lançamentos, partindo do que a estrutura se mantém relativamente estável. Reparem, tudo isto é muito bonito, mas cantado, como sabem, uma experiência é uma coisa muito complicada, é preciso haver muita estabilidade para não haver parasitas, etc.
Mas, portanto, nesta primeira abordagem, se mantivermos estas condições relativamente estáveis, então temos esta distribuição. Enquanto na outra, digamos, era o mistério. A partícula aqui vinha uma partícula potencial, onda ou corpúsculo, manifestava-se como onda aqui, e no detector havia o colapso da função de onda. Aqui não há colapso nenhum. Há apenas um princípio de guidagem, ou seja, o princípio de euritmia. Portanto, como passar a partícula passar por uma fenda ou pela outra, e a fenda por uma e por outra é resolvido. Portanto, passa por uma fenda ou por outra, e a onda passa por uma e por outra. No fundo, é introduzir o caráter não local na mecânica, na física não local parcial. Estas experiências têm sido recentemente feitas, simuladas com os droplets. Droplets. Estão a ver? É simulações que dão interferências, isto é uma representação macroscópica, reparem, uma representação macroscópica. Lá estão as duas fendas, estão a ver? E os droplets vão-se, digamos, isto no fundo é uma tina, e nessa tina está um líquido, e por baixo da tina há um vibrador, e depois lançam umas goteletes, e esse vibrador está a vibrar, e a onda interatua com a gotelete interatua com a onda, e vamos ter uma figura interfacial. Eles replicam para muitas das experiências da mecânica quântica. Reparem, isto é um análogo quântico. O quântico não é isto, é que seria atenção. Mas dá uma ideia do que é o fenómeno quântico. Portanto, a física clássica e a física quântica não linear existem de uma realidade objetiva independente do observador. O observador interage com a natureza, faz parte, pode eventualmente modificá-la, e nós modificamos, basta ver o que estamos a fazer à Terra, a poluir e a destruir muita da nossa Terra-mãe. Em maior ou menor grau, é claro, se calhar ao nível galáctico, que nós estamos aqui a fazer não é nada, claro, mas podemos modificá-la. No entanto, o que nós temos é que a física clássica e a física quântica não estão erradas. No fundo, o que temos é níveis de descrição diferentes da realidade. O que está errado não é a física clássica nem as outras, é a pretensão que são as últimas teorias. E, portanto, isso corresponde a níveis diferentes de descrição, a diferentes escalas de observação da realidade, como eu já fiz várias referências. Por exemplo, a água. Consideramos a água. O que é a água? A água é contínua ou é descontínua? Quer dizer, à primeira observação, ao nível clássico, a água é um elemento contínuo, claro. Ao nível quântico, a água é formada por moléculas, quer dizer. Portanto, a água eu estou a fazer uma física, e na física que estou a fazer, ou um projeto, não estou preocupado com os efeitos quânticos da água, basta uma descrição da água como extenso. Estou agora preocupado com o caráter quântico, não vale a pena. Ao nível quântico, nessa altura aí, já tem que ter em conta que a água não é contínua. A água pode ser considerada como contínua ou não contínua, depende da escala da observação e o nível de descrição que eu estou a querer fazer da realidade. Ao nível de descrição clássica, os sistemas locais, os corpúsculos, e os sistemas extensos, as ondas, são considerados, para efeitos de cálculo, como entidades independentes. E, deste modo, são descritos do ponto de vista matemático por equações diferentes. À escala quântica, esta dicotomia do local e do extenso perde todo o sentido. A localização e a extensão são integradas num único todo, numa entidade complexa, ou seja, onda corpúsculo, e agora descrita por uma equação não linear. Essa equação não linear, que eu já mostrei, resulta da combinação da equação de corpúsculo, da equação de Hamilton-Jacobi e da equação de ondas de continuidade. Para a fusão destas duas equações, chega-se à massa não linear equation. Chega-se à equação não linear. E tenho aqui um esquema para poder traduzir isso. Porque tenho aqui, na física clássica, tenho o conceito de partícula, absoluta localização, tenho o conceito de onda
completa independência. Esta é a equação da Hamilton-Jacobi, que descreve partículas, a equação da continuidade, que descreve as ondas. Por fusão das duas, a equação não linear. Portanto, onda mais corpúsculo. Ou seja, a física quântica não linear, digamos, de certa forma, integra, desta perspectiva, a física clássica. Quando eu desprezo o aspecto ondulatório, tinha a equação da Hamilton-Jacobi, ou seja, mecânica clássica. Quando eu desprezo o caráter local, tenho a equação de continuidade. E pronto, e tem tudo fundido numa única entidade. Ou seja, a natureza é una. Porque a realidade física é una e objetiva, aquilo que muda, como referi, é a maneira como descrevemos essa mesma realidade. Portanto, repetindo, ao nível quântico, à escala quântica, não é possível separar o caráter extenso do caráter local, enquanto que à escala clássica é muito mais fácil tratar estas duas características dos sistemas como relativamente independentes. Porque neste novo modo de olhar para a natureza, aquelas experiências conceptuais anteriormente discutidas, como o gato Schrödinger e os outros problemas da mecânica, não oferece aqui qualquer problema. Todos os problemas e paradoxos aparecem e a resposta às questões levantadas são precisamente as que correspondem à observação e ao bom senso. Não é, o bom senso não é o senso comum, não. Bom senso é o senso refinado. Portanto, é possível, assim, explicar aquilo que nos parecia transcendente e misterioso, ou seja, a fenomenologia quântica, em termos que toda a gente compreende. Sem qualquer necessidade de negar a existência de uma realidade objetiva e sem invocar qualquer magia ou qualquer mistério. Isto penso que é uma grande conquista humana. Agora vamos à parte difícil. Temos duas teorias em confronto. Uma causal, que diz que a natureza é fácil de ser compreendida, a outra que diz que a natureza é indeterminada, que nós nunca conseguimos compreender, temos um limite absoluto para a nossa compreensão da natureza, que é balizada para relações de Heisenberg. Como é que nós vamos decidir entre estas duas hipóteses? Como é que vamos? Portanto, este problema, como devem calcular, não é novo na história da ciência. Aconteceu várias vezes, ia para dizer vezes sem conto, mas várias vezes, na história da ciência. No princípio, as diferentes propostas de compreensão da natureza são ontologicamente diferentes, mas, no entanto, fazem as mesmas predições. No nível preditivo, tanto prevêem umas como prevêem outras. O nível preditivo é igual. Portanto, escolher entre uma ou outra, se quiserem, pode ser que é mais uma questão de gosto. Se a que estiver na mão de cima for aquela, neste caso a mecânica ortodoxa, a outra prevê exatamente o mesmo que a mecânica ortodoxa, é descartada como muito relevante. Estas teorias propõem entidades básicas diferentes, podem ser pais diferentes. E, portanto, a procura para a natureza real dessas entidades básicas é muito importante. E, portanto, como disse, tem uma tradição longa. Vou referir aqui apenas a três. Nós, por exemplo, temos duas teorias. No fim, a questão básica é assim: será que as entidades propostas por essas teorias são reais ou, pelo contrário, são apenas meros ferramentas conceituais? Na melhor das hipóteses, úteis. No fundo são mais conceitos úteis, mais instrumentos conceituais úteis. Vou esclarecer isto com a seguinte questão. Portanto, como já disse, a maior parte dos observadores, dos estudantes, não tão dos investigadores, adotam, em geral, o paradigma vigente e não estão preocupados com os outros elementos.
que a outra teoria que é proposta não tem predições novas, só permite calcular aquilo que todas as teorias calculam, porque não vale a pena, porque não vale a pena estar a discutir o assunto. Vamos ver então um caso desta discussão. Com o surgimento da nova ciência, ocorreu precisamente com um caso destes. Em 1543, o Osiander fez um trabalho para publicar o Revoluciones do Copérnico. E então, no livro do Copérnico, ele escreveu o seguinte. Está aqui o livro do Copérnico. Ele disse assim: o modelo teórico proposto por Copérnico, no qual o Sol estava parado e a Terra estava a mover, não era necessariamente verdadeiro ou mesmo provável. Quando muito, era uma ferramenta útil do ponto de vista de computação, para calcular. Mais nada, não tinha nenhum estatuto especial. O Sol era apenas uma mera ferramenta conceitual. Cerca de 200 anos mais tarde, desencadeou-se outra controvérsia deste tipo. Esta controvérsia foi muito dura, também a outra também foi bastante dura, como sabem, o Giordano Bruno foi queimado vivo no ano da graça de 1600, em fevereiro, por causa disso. Portanto, está relacionada com a natureza dos átomos. Como sabem, os átomos é um conceito que vem pelo menos dos atomistas gregos, e a discussão que se tinha nesta altura era se os átomos é um mero, digamos, conceito, digamos, uma ferramenta útil, mas sem estatuto ontológico, sem existir fisicamente, e, portanto, havia, para muitos pensadores, como o Mach, o Ostwald, Avenarius e muitos outros, os chamados positivistas, ou mais tarde neopositivistas, os átomos eram apenas instrumentos conceituais e nada mais. Não interessava. Havia até um químico, Chevreul, que nas suas aulas de química escrevia os símbolos atómicos. Mas se algum aluno falasse em átomo na frente dele, no sentido de existência real, ele expulsava logo da sala. Isto é o que dizem as más línguas. Porque eles diziam assim, para que é que quer saber dos átomos? Para mim os átomos são conceitos úteis, mas não existem. Pelo contrário, havia outro grupo de investigadores que acreditavam que os átomos eram muito mais do que meros instrumentos conceituais e que, na realidade, os átomos tinham algo de real, tinham uma realidade física. Destes pensadores, entre muitos, nós podemos referir o Boltzmann, Maxwell, Einstein e mesmo o Lenin. Se calhar muita gente não conhece, mas é uma obra importante do Lenin, que ele fala sobre isso. No entanto, reparem, neste tempo não havia experiências que permitiam decidir sobre a natureza ontológica dos átomos. Ou seja, os átomos eram meros conceitos sem qualquer significado físico ou tinham uma natureza ôntica ou correspondiam a qualquer, digamos, ente físico real. Há aqui a imagem do Boltzmann. O Boltzmann desenvolveu a termodinâmica. E ele era professor de liceu, ou equivalente a professor de liceu, e o sonho dele era ser professor na universidade. Nunca conseguiu ser. Justamente, ele acreditava piamente que os átomos tinham ciência real, e, na altura, ele ia contra, digamos, o que estava em moda, que era a corrente positivista. E ele, tão desiludido, suicida-se. Agora calculem, quando não foi o meu espanto, quando fui a primeira vez a Viena, à universidade, e vi lá este busto do Boltzmann na Universidade de Viena. Quer dizer, então eles nunca lá o quiseram. E agora, depois de morto, meteram lá um busto dele, já viram isto? E, de facto, fiquei um bocado escandalizado com isto. Nunca lá o quiseram. Ele morreu justamente por causa disso. E depois vão lá meter um busto. Neste livro do Lenin, Materialismo e Empirocrismo, os que leram, ou os eventualmente interessados nestes assuntos, podem ver que o Lenin, claro, acreditava que os átomos
tinham existência real. E ele faz uma guerra enorme contra os outros. Os outros que são, portanto, os positivistas. Portanto, este estado de coisas muda radicalmente quando, em 1905, e é uma mudança radical, uma contribuição fundamental do Einstein, ele publicou um trabalho no qual ele explicava o movimento browniano. O que é o movimento browniano? Um investigador, digamos, um biólogo, o Robert Brown, estava a olhar para o microscópio, tinha lá uma gotícula de água e viu que o pólen, grãos de pólen, que estavam na gota d'água, andavam para trás, para a frente, a mover-se num movimento aleatório. Nem ele, nem ninguém percebia isso e, portanto, era uma coisa, digamos, um problema para as pessoas, digamos, perceberem e descreverem o que é que se passava. Ora, chama-se Browniano, justamente em homenagem ao Robert Brown, que viu isso. O Einstein enfrenta esse problema e vai resolvê-lo num artigo muito interessante que ele publicou. Naturalmente, partindo do pressuposto que os átomos existiam. Estas ideias do Einstein vão ser experimentalmente confirmadas por Jean Perrin em 1909. A partir de então, para a comunidade científica, os átomos passaram a ser assumidos como tendo existência física real. Cá está o Jean Perrin e as experiências dele. Eu penso que hoje toda a gente está de acordo que, sem a crença que o modelo de Copérnico tinha uma natureza real, ôntica, se quiserem, que os átomos existiam realmente caminhantes físicos, a nossa ciência presente, a nossa moderna tecnologia não seria possível. Ao seu cabo, aquela questão de esclarecer se um dado conceito teórico introduzido numa teoria, a partir naturalmente de uma ontologia, era real ou não irreal, é muito importante. Porque isso, neste caso, foi o que permitiu, digamos, se nós não tivéssemos abandonado, se nós não tivéssemos procurado ir para além das aparências, ainda não tínhamos esta revolução científica nem tecnológica. Portanto, uma controvérsia similar, parecida, começou no primeiro quartel do século passado, digamos que a mecânica quântica. No fundo, este problema está relacionado com a natureza das ondas quânticas. No fundo, a questão é saber se as ondas quânticas são reais ou não. A mecânica quântica ortodoxa diz que as ondas quânticas, soluções da equação de Schrödinger, são meras instrumentos conceituais, meras ondas de probabilidade, sem qualquer realidade física. O de Broglie e a sua escola defende que as ondas quânticas são ondas reais. As ondas quânticas hoje têm nomes, como vimos, ondas subquânticas, ondas guia, ondas piloto, empty wave, enfim, nomes possíveis, referindo da mesma coisa, são entidades físicas reais. No fundo é isto. Eu, se calhar, antes de ir abordar este capítulo, ficavam por aqui e íamos para a discussão, se calhar. O que é que vos parece? Íamos para a discussão do que se disse, sugestões, etc. E estava aberta então a discussão na próxima sessão. Iremos então falar daquelas propostas. Então, quem é que quer fazer uma pergunta? Ninguém? Ninguém lança a bola? Professor, eu tinha aqui um pedido, é Selma, já agora. Força. Tinha aqui um pedido de esclarecimento, ainda na equação fundamental não linear, que o professor abordou, ou seja, basicamente aquilo que eu percebi é que a variação de tempo numa onda é indissociável da interação do sistema, ou seja, daquele tal feedback. Esse terceiro componente deixou-me assim um bocado com dúvidas. Pois, esse terceiro componente é o componente tramado, se quiser, usando esta linguagem.
porque se não tiver aquele componente, a solução da equação, a composição, é tudo muito fácil. Com aquele componente não linear, ou seja, o sistema automodifica-se. É como o sistema está a reagir. Já agora, para ter uma ideia, vou contar uma história real. Quando se desenvolveu a máquina a vapor, o Watt inventou o chamado regulador do Watt. O que é o regulador do Watt? Está a ver? Quando temos a caldeira, pomos fogo, aquilo começa a trabalhar, e se não tiver um regulador, aquilo rebenta. Inicialmente, a regulação era feita por uma pessoa. Estava ali, todo atento à caldeira, quando a pressão do vapor era melhor, reduzia aquilo. Mas estão a ver, aquilo está permanentemente. Uma pessoa naquilo inventa um regulador. Uhum. Isso é um regulador que, digamos, quando o vapor aumenta, aquilo exerce uma pressão, o mecanismo, o processo, exerce uma pressão sobre as válvulas e fecha a válvula. E o inverso. Quando o Watt fez esse regulador, como devem calcular, estamos em 1700 e quase 1800, era um regulador muito mau. Quer dizer, os métodos de trabalhar metal ainda eram primitivos, como deve calcular. Uhum. E então o regulador era, enfim. E depois, à medida que as tecnologias foram evoluindo, a maquinação foi evoluindo, cada vez o regulador do Watt era melhor feito. Era mais feito do ponto de vista tecnológico. Conclusão, quanto melhor do ponto de vista tecnológico é o regulador, mais mal funcionava. Uhum. Parece estranho, talvez. Eles estavam a arranjar um regulador a pô-lo melhor, quer dizer, aperfeiçoavam naquilo tudo, e o regulador, em vez de trabalhar melhor, trabalhava pior que o do outro. Descoberta. Qual foi? Descobriu mais tarde. Foi um russo que descobriu isso. No fundo, o regulador tinha que absorver energia para interatuar com o sistema. Ele tinha que ser um sistema que estava em diálogo com o sistema, neste caso com o comboio. Ou seja, os sistemas ditos de feedback. É engraçado. E esse ser não linear quer dizer que o sistema atua sobre o sistema e é atuado pelo sistema e ele está-se a modificar. Ok. É um termo complicado. E isso torna a solução da equação e as equações não lineares uma dor de cabeça. Já agora. Imagino que Sabe como é que a sim. gente faz na prática? Diz, bom, este problema é muito... Vamos resolver a aproximação linear. Depois Ok. resolvemos isso. E depois fazemos as contas ao contrário. Bom, Mas é engraçado. quando vão Outra questão. fazer as contas e vão substituir aquilo por valor, que tipo de. Que valores é que se põe É nesse, parâmetros que a gente inventa à mão, está a nesse ver? valor de feedback, ou que é, enfim, sei Exato, lá. inventa. E no fundo é por. As soluções são obtidas mais por intuição do que outra coisa. Pois têm que ser coerentes, né? Mas quer dizer, a solução não. Digamos, obter uma solução geral de uma equação não linear é um drama. É um drama. É preciso habilidade, é preciso uma espécie de arte. Quer dizer, o matemático ou o físico matemático, para resolver uma equação não linear, tem que ser um artista neste sentido. Tem que intuir, de certa forma, o caminho a seguir. Mas tem unidades já assim, tem unidades já estabelecidas? É que eu não sei, é que eu não sou da. Por exemplo, imagine no caso da equação de Schrödinger, por exemplo, você diz assim, eu tenho um sistema quântico. Esse sistema quântico está mergulhado no universo. No universo, que você descreve o vou ter esse sistema quântico, é um átomo de hidrogênio, é uma coisa qualquer. E você quer pôr lá e quer resolver, quer dizer, obter a solução para descrever como é que as moléculas químicas ou como é que os átomos vão comportar o risco. Tem que resolver isso. Olha, a risca que vou ter é esta, o estado que vou obter é este, ou aquele, ou aquele outro. Para obter as soluções possíveis, no fundo o que você vai ter é ou um psi ou um teta. Se for equação linear, é um psi. Linear. É a equação, uma solução. Isso dá uma probabilidade. Este também dá uma probabilidade.
mas é uma probabilidade que descreve o comportamento que tem por trás de uma onda. No fundo é isso que vou ter, um número, se quiser é uma probabilidade. Vou ter. Nunca vou ter o número exato. Vou ter sempre uma distribuição de valores, soluções. E essas soluções, cada uma está afetada de uma probabilidade, se quiser. E o valor esperado depende disso. Bem, mas isto é um bocadinho complicado, quer dizer. Pois, também. Eu sei que não estou a ser muito claro. Oh, professor, desculpe, tenho aqui ainda, Selma. Tenho aqui também uma questão, já agora numa parte mais à frente, na qual o professor estava a explicar que a física da euritmia acabava por conciliar a física clássica com a física quântica não linear. E, portanto, que se, por exemplo, se quiséssemos fazer um tratamento, por exemplo, de crepúsculos, neste caso que seriam aplicáveis, por exemplo, ainda equações da física clássica, estou certa? Mas se formos, por exemplo, um ponto de vista, se o nosso ponto de vista quiser, por exemplo, tratar ondas, essa então seria aplicada, por exemplo, dentro da equação da continuidade, havendo assim, uma espécie de, numa só massa, não é? Uma dialética destes dois sistemas, consoante o ponto de vista que se quer privilegiar. Estou certa? Percebi bem ou percebi? Percebeu bem, pôs muito bem a questão, quer dizer, à escala clássica, quer dizer, as ondas são tratadas como independentes, disse muito bem, não diria melhor que você disse. E à escala, os corpúsculos, os átomos, se quiser, ou a matéria, é tratada como independentes, partículas ou ondas, ou uma coisa ou outra. É uma dicotomia, e essa dicotomia depois é ultrapassada. É ultrapassada na mecânica quântica não linear, em que digamos que as coisas têm algo das duas coisas. Ok, é isso. Ok, certo. É isso mesmo. Portanto, à maneira spinozana, é o ponto de vista que o ponto de partida é que vai determinar se é uma ou outra, sendo que elas, na verdade... Aquilo que está interessado, como eu dei aquele exemplo, digamos, das ovelhas, se você for veterinária, as ovelhas são todas diferentes, não é? Exato. Se for vendedora de carne, já não são todas iguais, não é isso? Não. Porque depende do nível que você está a descrever, não está preocupado, o que está a fazer não lhe interessa para nada. É irrelevante. É irrelevante, porque não vale a pena. Ora, o Michel Bassett... Yes. So I noticed that when you went through the historical controversies, the statements seemed like very black and white on one side or the other. Either these things have a real existence or they are mere concepts, implying they do not have a real existence. And, you know, for me, that's a question phrased that way. There's never going to be an answer because, well, would you agree that what we do with our concepts and ideas is we try to extend them to new problems? And then when we extend them successfully, our belief in the physical reality becomes more robust. And if in trying to extend them, we hit obstacles, then we say, let's come up with a better explanation. But in each way, you could say we're becoming more and more confident that these things are real to the point that they're generally accepted, like that the sun stays still relative to the planets and the planets move around the sun. But it seems like for either side to say they are mere concepts with no correspondence to reality, or that the way the theory describes them captures their real essence, that those are two extreme statements, and that it's more reasonable to say they are useful concepts so far, and if we try to extend them,
we will develop more and more confidence to the point where eventually they're taken for granted. It doesn't mean we're 100% sure they're real and that there won't be a different explanation, but we can take them, we can make them a consensus that we build on. I won't be here next week. I'm sorry, I would love to hear you go into that further, but does that make sense as a way to think about how scientific concepts evolve and grow or reach their limitations and get replaced? Yes, yes. You are quite right. You are quite right. Precisely. So, in fact, things... I'm not hearing. It's the best guess we can make now, nothing more. And do we believe that these guesses are more near the reality than the others? I'm sorry, I missed the beginning part because my sound wasn't up. It's a guess we made. We believe that these ideas, these concepts are more useful, more near to the reality than the other concepts, but nothing more, nothing more. It's a stage, it's not the truth, it's an approach to the truth, nothing more. Yes. And I think you put the finger right in the point. You must. Thank you, thank you. It's the best we can do. Thank you. Outras perguntas? O Luís Homem. Sim, Luís boa Homem. noite. Estão-me a ouvir bem? Bem, estou a ouvir bem. Ok. Eu estou muito interessado na conjetura do von Neumann sobre a impossibilidade das variáveis ocultas e acho bastante estranho todo o enredo da história, porque há uma recensão muito cedo da Greta Hermann, que é uma filósofa foi assim até que eu conheci, porque ela trabalha em álgebra computacional, que é reconhecido ser a primeira prova contra o teorema. E é curioso porque isto, do que eu percebi, foi por um senhor que é o Max Jammer, que na década de 70 vem dizer que isso acontece, mas entretanto já o teorema de Bell tinha acontecido. E depois ainda mais estranho é porque há um aluno do BOM, que é o Bub, que em 2010 vem dizer que afinal tinha sido elaborada a prova pelo Bell de uma maneira que era contrária. Portanto, seria supostamente da escola do BOM e estaria a ir contra a desmistificação do teorema. Esta parte já por si é confusa. E eu agora ouvi o professor dizer que em 52 o David Bohm tinha mostrado que o teorema de impossibilidade do von Neumann era destituído mesmo de significação física. E eu ia perguntar qual é que é esse resultado especificamente de 52 do Bohm, e não sei se em relação depois à própria história da conjetura há alguma observação que queira fazer. Sim. Este teorema do Bell, que se referiu, o teorema de Neumann e outros, são os chamados teoremas de impossibilidade. Há um matemático russo bastante importante, que agora não me lembro o nome, que discute, tem um trabalho só dedicado aos teoremas de impossibilidade. A conclusão que ele chega é que esses teoremas de impossibilidade, se bem que matematicamente corretos, não são errados também, mas os pontos de onde eles partem é que não são tão gerais como pressuposto. No caso do teorema do Neumann é isso, o que o David Bohm mostra em São Paulo é que era possível ir para além, ao lado das propostas do teorema e constrói uma teoria de variáveis ocultas com uma capacidade preditiva semelhante à da mecânica quântica, coisa que o teorema de Neumann dizia que era impossível. Em relação ao teorema de Bell, muito falado até há 10 anos, nos anos 90 estava na moda. Eu conheci uma fulana, uma matemática, em Cambridge,
Katarina Thompson, que conseguiu mostrar com o teorema, digamos, de Bell, é possível obter diversas soluções, quer maior, ou seja, o sim e o não. Ou seja, mas o Russo, como disse, acabou com os teoremas de impossibilidade. Com os teoremas de impossibilidade não fazem sentido. Problemas a querer impor limites naquilo que o ser humano vai fazer, como as relações de Heisenberg, ou poderá compreender, são sempre teoremas votados ao fracasso. Porque, digamos, eles são feitos em um certo universo conceptual, está a ver, relações de Heisenberg foram feitas num universo conceptual que viremos discutir, em que os microscópios, os aparelhos de observação, é um dado tipo de aparelhos. Hoje, temos outros aparelhos, é como a medicina. Antes da descoberta do microscópio, não havia moléculas, não havia átomos, não havia nada disso, está a ver? É o mesmo tipo de coisa. Antes do movimento browniano, digamos, se disse os átomos existiam ou não existiam, era igual. Era um mero conceito. Agora, para explicar um movimento browniano, é que tinha que pôr, como Einstein mostrou, tinha que mostrar, tinha que assumir como pressuposto que os átomos tinham algo daquilo que a gente chama real, que a gente também não sabe bem o que é real. Quer dizer, é outro problema, como foi posto ali muito bem por o Michel. Portanto, é assim, quer dizer, os teoremas de impossibilidade na física é uma constante. Mas, quer dizer, a prática tem mostrado que podemos ir sempre para além deles. Não se lembra do nome desse russo, não? Não, não me lembro do nome desse russo. Mas tem pai, tem nas meus coisas, até devo citá-lo em algum lado, se calhar. Ok. Tá bom. Mas ponha Impossibility Theorems na internet e vai obter qualquer coisa. Obrigado. Mais questões? Mais questões? Força. Olha, está sem som. Ativar. Desculpe. Estava a perguntar se acha que eu podia pôr a questão em inglês de maneira que o meu marido também percebesse a questão, ou quer que eu faça em português. É que senão ele depois não vai acompanhar a discussão. Ponha. Peço desculpa. So I ask permission to put my question in English. So I'm not from physics, so I'm also a psychologist, but a lot of what you were explaining about the system that interacts with itself and transforms itself was reminding me how our brain works. So a lot of how our brain works, it has a feedback and feed forward. So the brain acts, but it's transformed by the action that it does. And the feedback of that action will also will give information, and that's a constant thing. And on the other hand, when we go to a much smaller level, like in the connections of neuronal connections, they also transform themselves by the results in a constant way. So they not only result on some action, but they also are transformed by that action. So it's more a reflection on your part that I was curious about. What do you think, or do you think that in some way, when we see elements like neurons, neuronal networks that work very much at a molecule level and even lower levels, do you think that basically we're seeing the result of a very quantic physics acting on a neuronal system? So do you think that that could be what we're seeing in some way, the result of these quantic laws in action in our neuronal systems, or I don't know, a cat or a dog or whatever other being? Yes. As I told at the beginning, we believe that nature is one, physics, one.
and nature reveals itself at all scales of description. There are a certain similitude, certain analogy. So the feedback processes that happen in our mind, in the complex systems is a reflex of it. As there are some similarities at all scales of nature. Similarities, not equalities, of course. The brain behaves in a different way that behaves an atom or a molecule, but there are some things that are more or less the basic things, are some more or less the same. So physical chemistry, as you know, is taught at the university. Quantum chemistry. I believe that maybe not much time, near future, maybe there was the molecules and the biological entities should be described also by some analogous, and I don't say equal, but some analogous processes near to the quantum processes. It's the best way, because if you try to understand, to interpret complex problems, as consciousness, brain, and so, in atomistic way, you go no further. You need to put something local and extensive. You need to put feedback processes or non-linearity in it. I think it's a demand you need to, and in your way, I think it will be useful for you maybe to study some quantum processes, not for applying it directly, because it's not right, direct application, but to inspire yourself for the application. Yes. Application. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Another question, the last question. No questions? Já agora, aproveitando só para ver se percebi mesmo, estava a tentar relacionar o que estava a referir agora com a questão que acho que foi a Selma que colocou a respeito daquele terceiro parâmetro. Era exatamente isso que estava a falar. Ou seja, neste caso, aquilo que no fundo estava a dizer a Ângela seria, tem sempre que entrar a tal terceiro parâmetro que a Selma perguntou há pouco. Era isso? Era isso. Mas quer Era dizer, mesmo neste contexto. A nível de descrição, esse parâmetro pode não ter relevância, está a ver? A nível clássico, por exemplo, certos tipos de experiências pode não ter relevância, mas depois não sei se lembra daquilo do eletromagnetismo que eu falei. Você tem um rolamento, um fio, faz passar uma corrente e vai lá pôr um pregozinho para ser atraído, não atrai nada. Mete o núcleo de ferro naquilo grosso, ele cai logo para lá. O que é que se passou, diga-me? Foi um fenómeno tipicamente não linear, onde uma ação minúscula, em condições adequadas, encadeou um grande processo. Porque se for um núcleo de madeira, não dá nada. Claro. Simplesmente eles faziam isso empiricamente e era metido ad hoc. Isto foi o gênio, é o que diz o não linear, tem sido metido por intuição, se quiser. O gênio do Faraday levou-o a pôr, esse eu se calhar experimentou e disse bem, se calhar foi diz por acaso, mas o acaso é para ter um efeito, claro. É assim. Pois, está bem. Ok, então, se não há mais questões, ficamos por aqui. Obrigado pela vossa presença e então até terça-feira. Obrigado. Obrigada, professor. Até à próxima. Até à próxima. Então, obrigado. Até a próxima. Até à próxima. Obrigado.